Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, me apresentar. Eu sou Roberto Pons, sou fundador da Pelab, que é a empresa que representa o AIPM no Brasil. Atualmente, eu sou diretor de mercado da PMO-GA no PMA Internacional. Então, a gente vai trazendo aí um monte de experiências, né, ao longo desses... Não vou falar quantos anos de carreira que eu tenho, senão, né, compromete, mas já estou há bastante tempo aqui nessa área. Algumas pessoas me conhecem aqui, já estou vendo alguns rostinhos conhecidos, a Gabriela, aqui, Cláudio, né? Então, vai ser muito bom compartilhar. Temos o Vitor Rascop também, que é diretor da Plano Academy, e nosso convidado especial, Margarete Carneiro, Cláudio Boros também, diretor da Plano. Aí daqui a pouco eles vão se apresentar também. Aliás, por que não se apresenta logo agora, né? Vamos compartilhar a tela aqui. Vitor, pode se apresentar. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vários nomes conhecidos, né? Não vou falar aqui para não correr o risco de deixar alguém de fora. Bom, eu sou Vitor Rascop, já estou na lida de projetos há bastante tempo. Fui diretor aqui na Plano Consultoria, diretor da operação da Plano de 2013 a 2025 e atualmente eu estou aqui como diretor executivo da Plano Academy, que é o braço acadêmico do Grupo Plano. Sejam todos bem-vindos, vamos falando aqui e depois a gente vai interagindo mais. Obrigado aí por estarem conosco. Tá certo. Vamos deixar nosso convidado especial para daqui a pouco, para fazer mistério, mas é a Margarete Carneiro aqui. Depois o Vitor vai colocar aí todo o currículo dela para vocês, quem já não conhece, né, que é difícil. Mas vamos começar, então. Nosso objetivo aqui é falar um pouco de IA no ambiente do governo, né? Os especialistas do governo estão aqui. Eu não sou especialista de gestão de projetos em governo, embora já tivesse esse tempo já atendido aí a vários clientes do governo, já trabalhei, já fiz parte, mas especialistas mesmo estão aqui, né? O Vitor, a Margarete, o Cláudio, para compartilhar essa experiência, né? Mas vamos falar, então, sobre o IPM e essa nova versão, uma parceria entre a Pelab, né, e a Plano Academy. E a ideia assim, não tem como a gente evitar adiar mais, né, ignorar o efeito da inteligência artificial na nossa vida, no nosso trabalho, na gestão dos nossos projetos, né? Então, a IA já não é novidade, mas agora ela está meio tsunami, né? Uma coisa meio avassalador, né? E a gente tem a opção de ou a gente surfa essa onda com protagonismo, né? Ou seja, a gente pega a prancha, rema, sobe na prancha e desce essa onda, ou a gente fica esperando ela estourar a nossa cabeça, né? Porque ela vai estourar. Então, assim, o negócio é qual o time, né? Para quem pega a onda, sabe o que eu estou falando. Quem não pega já assistiu bastante vídeo de surf. Então, nós temos que trabalhar para que a gente possa usar a IA a nosso favor e não, né, ser massacrado por ela e ser pego de surpresa. Então, a gente trabalha com planejamento, e a IA pode nos ajudar muito nesse processo, muita rapidez, a gente pode simular vários cenários sem ter que passar por eles antes, né? Escolher melhor. A gente já fazia isso sem IA, mas com muito trabalho, agora é muito mais fácil. Tomar decisão agora ficou muito mais tranquilo, quer dizer, mais tranquilo, né? Continua sendo uma tomada de decisão e seus impactos, né? Mas a IA nos ajuda a ver os cenários com mais clareza, tratar os dados de uma maneira mais efetiva, né? E a gente possa entregar nosso resultado, ter mais resultado, com mais eficiência, né? Embora isso não signifique trabalhar menos, né? Então, cuidado com isso, porque a gente já passou pela pandemia, né? E aí teve esse processo de eu estou trabalhando em casa, eu adoro, né? Mas tem gente que tá no escritório, tem gente que faz o híbrido, mas hoje nós temos várias realidades. Mas o fato de você poder facilmente fazer uma videoconferência
viabiliza muito mais interatividade. Eu lembro da época que, se eu pedisse para um cliente fazer uma videoconferência em outro estado, ele ia torcer o nariz e falar: se você não quiser trabalhar conosco, né, não precisa, mas se você quiser, você tem que vir aqui falar comigo. Aí eu tinha que pegar um avião, ir para São Paulo, ir para outro lugar, para poder ter a reunião pessoalmente. E eu entendo isso, né? Assim, reunião pessoalmente é a melhor coisa, mas quando veio a pandemia, isso não foi mais possível, e aí, contudo, ficou na normalidade. Hoje em dia, a reunião presencial é excepcional, mas o normal é isso que a gente está fazendo aqui, né? Isso aumentou muito a nossa produtividade em termos de várias reuniões no dia. Tem gente que, às vezes, você começa um, já entra na outra, não tem que tomar cafezinho, tomar uma água, esperar a pessoa chegar, aquele small talk, né? Então, isso acelerou bastante. E os horários ficaram meio assim, não tem muita hora, né? Agora, com a IA, em cima disso, já existe, né? O que aconteceu? Ela consegue facilitar muita coisa, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, então vai ter mais oportunidade de trabalhar mais. Mas, então, essa é uma questão de dosar e vai depender muito do contexto de cada um, mas as possibilidades são realmente muito grandes. Bom, que é o IPM, né? A IPM significa AI Driven Project Manager, né? Então, isso foi um programa criado pelo Ricardo Vargas, que todos nós conhecemos, imagino, né? Se você é da área de gestão de projetos, com certeza já ouviu falar do Ricardo Vargas e do seu parceiro lá, o Antônio Nieto Rodrigues, que estão juntos aí há muito tempo desenvolvendo trabalhos com IA para gestão de projetos. Eles começaram em 2016, então eles têm 10 anos de estrada na nossa frente, e com isso criaram um programa para disseminar, né, a IA dentro da gestão de projetos, que acaba que a gestão de projetos faz parte da estratégia de qualquer negócio. Então, a gente alcança estratégia, alcança os sistemas que fazem as empresas desenvolver. No governo, especialmente, a gente vai tratar de assuntos além da gestão de projetos, mas sim dos projetos de IA que impactam a organização, e isso também vai ser bem legal, né? Então, a ideia é de compreender melhor o papel da IA nos gestão de projetos, né? Foi feito para a gente aplicar, aprender, é uma coisa prática, né? E, claro, ter os resultados, né? Liderar essa transformação e não ficar para trás. Então, basicamente, nós temos dois produtos, né? Duas ofertas. Tem a certificação, que é muito bacana você poder, né, mostrar para o mercado que você domina a IA na gestão de projetos, né? Então, tem uma certificação que foi criada pelo Ricardo e pelo Antônio e que hoje é feita pela APMG, é tipo o PMI, né? A APMG é outra certificadora internacional muito reconhecida. E então temos um preparatório para isso, que são aulas gravadas pelo próprio Ricardo e Antônio, preparando você para a prova, e isso é uma opção, né? E temos o segundo produto, que é o Masterclass. O Masterclass já é um ao vivo, online, bem hands-on, prático, vai mostrar também um pouco da teoria por trás de tudo isso, mas vai mostrar para vocês acontecendo, vocês vão ter a oportunidade de ver acontecer, e ele vai rapidamente te jogar num outro patamar, né, de conhecimento de IA. A Masterclass normal, internacional, a Pelab oferece normalmente, mas a gente achou que tinha espaço para um outro sabor, né? Esse Masterclass que a gente está oferecendo aqui para vocês é o Masterclass IPM, com os componentes originais, mas voltado para governo. Então, a gente vai focar os exemplos, vai focar as aplicações, os temas, as discussões aplicados para o governo, no setor público brasileiro especificamente, né? Então, assim, é um produto que não existe internacionalmente, um produto que foi, né, sendo desenvolvido, e por isso essa parceria com a Plano, né, que tem um conhecimento bem avançado do setor público brasileiro, e os convidados, né, que estarão lá, todos são do setor público e conhecedores bastante do assunto. Então, isso traz uma condição única, né,
que une o que já é estabelecido à localização, né, do assunto que interessa mais vocês, né? Está aqui o que eu falei, né, Ricardo Vargas e o Antônio Neto, é muito importante essa parceria deles e a gente representar esse movimento maduro que existe, né? Já a Masterclass acontece em mais de 60 países hoje, atinge 60 países, 63 países, é a última contagem. Mais de 500 pessoas já passaram por isso, né? Então, eles já estão fazendo isso há 3 anos. Parece pouco, né? Mas em termos de IA é bastante. Nós estamos aqui na nossa segunda edição apenas, né? E a primeira de Gov agora em maio. Então, essa é a ideia. Base global, que vem com o Ricardo e Antônio, a Operação Brasil com a Pelab e adaptação para o Gov com a Pelab e a Plano Academy. Agora eu vou passar a voz para quem é a Plano Academy aqui, né? O Vitor. Está no mudo, Vitor. São muitos botõezinhos aqui, né? Para a gente clicar aqui, agita ali, muda monitor ali, mas vamos lá. Bom, como eu comentei, né? Eu sou diretor executivo da Plano Academy. E para a Plano Academy, essa iniciativa faz muito sentido, porque a gente sempre acreditou que uma educação só gera valor quando melhora a prática. E quando ajuda pessoas, organizações a decidir melhor, executar melhor, entregar melhor. E é isso que é essa parceria nossa com a Pelab. Por isso ela faz sentido para a gente. De um lado, a Pelab traz essa proposta inovadora, conectada com uma discussão global, uma inteligência artificial e gerenciamento de projetos. E do outro, temos a nossa experiência do Grupo Plano, da Plano Academy, em transformar conhecimentos em aplicação real, Nossa, especialmente em beleza. contextos públicos que exigem mais do que teoria. Quando olhamos para a IPM-Gov, não vemos apenas um programa, né? A gente vê uma oportunidade concreta de preparar profissionais, lideranças, equipes para uma mudança que já começou e que tem de ganhar muita importância. Por isso, para nós, participar desse lançamento não é um motivo só de satisfação, mas também de coerência com aquilo que acreditamos. Isso nos leva ao próximo ponto, né? Do porquê essa adaptação para o setor público é tão importante. Pode mudar o slide, por favor. Quando a gente fala de inteligência artificial aplicada a projeto, é muito fácil ficar em uma conversa genérica, mas no setor público isso não basta. O governo tem contexto próprio, regras próprias, estruturas de governança, compliance, prestação de conta, compromisso público. Então essa adaptação não é um detalhe, né? Ela passa a ser central, né? E justamente pegar uma referência internacional forte, aproximar de uma realidade da administração pública, significa trazer uma conversa para o campo da governança, da decisão, da geração do valor público. Então não trata apenas de discutir, trata como usar a IA de forma útil, responsável, estratégica, exatamente aí que o IPM-Gov ganha força. Quando deixa de ser apenas uma proposta interessante, passa a ser uma proposta para desafios reais. A gente convidou a Margarete, né, para fazer aí trazer um pouco, fazer uma palestra, então não vou aprofundar mais, não vou me estender muito mais. E para aprofundar essa reflexão a partir da realidade do setor público, eu queria passar a palavra para a Margarete, né? A Margarete é uma liderança de destaque internacional em gestão de projetos e agilidade. Ela foi a primeira presidente do PMDF, ela é conselheira do PMI por 2 mandatos, integra o conselho da Agile Alliance, recebeu o PMI Fellow Award, principal distinção da área, tem mais de 30 anos de experiência, atua em portfólio, programas, PMO, gestão híbrida, já liderou a implantação de 8 PMOs, estruturou uma rede que supervisiona mais de 500 projetos no Brasil, capacitou mais de 5.000 profissionais e é autora de 8 livros. Mestre e doutora tem como missão fortalecer a gestão de projetos como geradora de valor estratégico e inspirar líderes, especialmente mulheres, a ampliar o seu impacto. Estou trazendo aqui um currículo bem resumido da Margarete, senão a gente ia gastar aí umas 3 horas só para contar aí toda a experiência, todo o know-how, todo o reconhecimento que ela tem no nosso segmento. Obrigado a todos. Margarete, está contigo.
Bom dia a todos, a todas que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. A minha tela está aparecendo aí? Estou com duas Sim, telas aqui. Tá, tá. É um prazer estar aqui porque eu atuo em governo, mesmo antes de eu ser uma servidora, que eu sou servidora pública. Antes disso, eu já atuava em governo, porque eu atendia o governo. Eu sou daqui de Brasília. A gente respira governo o dia todo, os clientes são clientes do governo, então eu sempre atuei nessa área. E o que o Vitor falou, é importante que a gente lembre sempre isso. Primeiro, o governo é um ambiente onde tem os maiores projetos, é um ambiente onde tem investimentos altíssimos em projetos. Segundo, é um ambiente onde tudo que é feito é para a coletividade. Então, ele sim segue uma série de regras, governança, princípios, ele não pode agir de forma livre, né? Ele tem que seguir as regras, os normativos. Isso faz com que os projetos em governo tenham uma característica muito própria. Então, eu fico muito feliz de que a gente pense aqui em IA em governo, porque não dá para a gente simplesmente replicar o que a iniciativa privada faz no governo. A gente tem que ambientar para esse contexto que é muito peculiar. Então, eu fico feliz da Plano também estar esse projeto junto, porque é uma experiência de décadas em governo, então fico feliz. E quando a gente fala em IA, que é um assunto hype no momento, né? Mas é um assunto que está transformando as nossas vidas e a forma que a gente trabalha. E o governo não é diferente, né? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil fez um trabalho muito bom em governo digital durante esses anos todos. O Brasil é o segundo no ranking mundial em governo digital. Antes dele, só a Coreia do Sul. Então, é um trabalho que o governo faz que é de excelência mundial. E eu acredito que em IA não vai ser diferente. Eu acho que a gente vai ter experiências no Brasil que vão ser referência mundial, né? E quando a gente fala em IA em governo, a gente não está falando só sobre a tecnologia em si, a gente está falando sobre servir melhor, né? Então, o foco em usar a IA para melhor servir o nosso público. Este é o desafio que a gente tem. E é bom saber que no Brasil já existe uma estratégia. Não sei se vocês conhecem, mas já existe a Estratégia Nacional de IA. E estão previstos 23 bilhões de apoio, recursos financeiros, até 2028 para os projetos de IA. Isso já começou, a FINEP já fez alguns editais suportando os projetos de IA em governo. Então, se você é do governo e quer ter um projeto de IA, fica atento, porque existe dinheiro na mesa para poder ajudar as instituições a galgarem esses avanços o mais breve possível, né? Esse plano, então, ele já é um plano bastante grande, robusto, foi feito pela CGEE, que é vinculada ao MCTI, e pelo governo federal. Então, para quem não conhece, aqui está o link, né? Dá uma olhadinha ali que vocês vão ficar surpresos com o tanto de iniciativas já previsto para a área de IA. Bom, e como que a gente vai usar a IA, né? A gente está falando antes de os projetos, gestão de projetos usando IA, que é o nosso foco na Master, mas a gente tem que pensar também nos projetos de IA que a gente tem, né? Na verdade, um gerente de projetos vai gerenciar muitos projetos de IA. E por isso que a gente está falando aqui sobre as duas coisas, a gestão de projetos usando IA e a gestão de projetos de IA. Então, a gente vai falar um pouco sobre aqui. Esses projetos de IA, eles visam basicamente atendimento ao cidadão, né?
E aí a gente pode usar várias coisas, por exemplo, que já se usa muito, chatbots, a triagem inteligente, a gente pode utilizar a IA como interface com o cidadão para poder agilizar aí o atendimento ao cidadão. A gente pode também aproveitar para reduzir filas. Filas são os problemas sérios que a gente tem aí no SUS, né, no INSS, filas porque o governo ele atende uma quantidade muito grande de cidadão. E fila é o problema. De repente, otimizar esses processos de saúde e outros essenciais para poder reduzir essas filas de espera que o cidadão ele passa, né? Análise de dados, isso aí é uma parte. Eu sou do INEP, o INEP ele atua em dados, com dados de educação, o nosso grande negócio é esse, a gente faz o censo escolar, a gente faz avaliações, a gente faz vários serviços de onde a gente tira ali os dados e esses dados precisam voltar para a sociedade, o pesquisador, as políticas públicas. E essa análise é um desafio grande também, porque organizar os dados, deixá-los disponíveis para acesso, é um trabalho bastante extenso, mas a IA pode ajudar bastante nessas análises, né? E tendências, de várias formas, para poder agilizar o serviço do governo. E automação dos processos, liberação do tempo do servidor para as tarefas de maior valor estratégico. Quem é da área sabe que o servidor público, ele trabalha de forma muito processual. A gente não pode fazer as coisas de forma informal. Tem que seguir processos, tem que seguir ritos, e isso ocupa muito do tempo. Se a gente automatizar esses processos ou parte deles, a gente vai sobrar tempo para fazer atividades, digamos, mais nobres, mais orientada ao serviço público. E isso pode ajudar muito, né, gente? Pode ajudar o cidadão a ter menos tempo de espera, decisões mais justas, baseadas em dados objetivos, e não ficar perdido em processos que demoram anos para acontecer, mais acesso, a gente pode estar trabalhando aí 24 horas, os 7 dias e tendo acesso a informações em qualquer horário, e não simplesmente no horário eh, comercial de 9 às 17, às 18, e serviço mais simples, menos burocracia. E o Brasil, ele tem vantagem grande, e isso aí, tudo que eu estou falando, vocês encontram naquele plano que eu falei, né? Eu não estou tirando a minha cabeça, não. Onde o Brasil tem vantagem de usar a IA. Por exemplo, no SUS, né? O SUS tem grande volume de dados de saúde em escala nacional, únicas no mundo. Assim, o nosso volume do SUS não existe em outro lugar, porque é um sistema público e o Brasil é muito grande, então assim, ele é único, uma referência mundial e os desafios também são únicos, né? Agricultura, né? A nossa agrobusiness é o nosso um carro-chefe onde a gente tem grande parte do PIB, então a gente pode ter muito benefício nessa área, na área de educação, que é a minha área, onde a gente pode atuar ali usando os dados para gerar as informações muito mais rapidamente do que a gente consegue gerar hoje em dia, usando os processos com uma intervenção humana muito grande, e os dados públicos, né? A gente poder ter essa massa de informação disponibilizado de uma forma mais rápida. Mas para chegar lá, a gente tem desafios que a gente precisa assim, vencer. O primeiro é falta de capacitação, né? Profissionais precisam ser treinados para usar e gerenciar a IA. E aí que eu acho que esse master vai ajudar bastante, porque ele vai trazer não só o conhecimento de IA, mas isso no contexto de governo. Isso é importante para a gente poder, dentro dessa área,
se desenvolver e vencer esse desafio grande que é o conhecimento, né? Integração entre as áreas, isso é um desafio que o governo tem, os órgãos, as áreas, e às vezes dentro mesmo das organizações atuam muito em silos, e essa integração é importante para a gente dar a IA, né, maior efetividade, usar melhor. Infraestrutura, a gente precisa muito de recursos computacionais, armazenamento adequados, existem muitos projetos, sobretudo no SERPRO, para poder aumentar a capacidade para poder usar IA com mais efetividade também. Em governança, né? Governança, quando a gente fala em IA, sobretudo em governo, vem esses assuntos sobre governança, a parte de privacidade de dados, da informação, e aí vem uma série de desafios juntos para a gente poder vencer, para poder usar a IA em maior efetividade também em governo, né? Então, o que é que a gente precisa ter? A gente precisa também se organizar, organizar processos, organizar trabalhos, para poder usar a IA de uma forma mais adequada, mais plena. Algumas sugestões para quem não seguiu lá, né? A gente depois vai ter um espaço de interação, mas eu acredito que muitos aí já estão usando IA em seus projetos, tanto como gerente, também como apoiando os projetos de IA na sua organização. E algumas dicas, né? Primeiro, comece pequeno. Escolha um problema real e específico para testar a tecnologia. Lá no INEP, a gente fez há 2 semanas um workshop para poder definir aonde a gente vai atuar, fazendo vários pilotos para a área fim e a área meio, usando IA para otimizar nossos processos. Então, mas assim, pequeno. Comece pequeno para aprender sobre a IA e também para poder não comprometer algo muito importante, relevante. Então, aos poucos, e isso também é um princípio da agilidade, né? Da gente fazer MVP, faz pequeno, aprende e melhora. Os dados que já existem, tá? Então, aliás, gente, isso é um desafio grande, é ter dados bons, é ter essas informações utilizáveis, dados limpos e precisos, né? Esse é um desafio grande que tem. Então, use o que já tem e depois você vai implementando outros, integrando outros dados, que é uma parte que é um desafio também. Faça testes pilotos e escale o que funciona. A gente, por exemplo, no INEP vai fazer numa área uma integração de IA com o SEI para depois escalar na instituição toda. Então, esse é uma dica, né? Primeiro, e também lembrar que IA não é só para a TI. A TI é um parceiro importante, mas a IA ela vai ter melhor uso se a gente usar também para as áreas fins, principalmente da área fins, né? Então, a IA é parceiro, mas qualquer área deveria usar IA. E é essa área que a gente precisa incentivar mais para usar IA, que é a área fim, área de saúde, de transporte, assistência social, todos podem se beneficiar de utilizar a IA para melhorar o seu serviço. Agora, a gente já tem várias experiências no governo federal e em outras instâncias também. Por exemplo, em auditoria, não sei se tem alguém aí do TCU, mas em auditoria, eles já fazem um monitoramento de aquisições, detectam conflitos que existem, eventuais conflitos, e. Opa, peraí. E. Ele andou para frente, né? Desculpa. Auditoria, eles já fazem isso lá no TCU, usa IA para poder monitorar aquisições, detectar eventuais
conluios entre empresas, ajudam os auditores com essas informações, ou seja, existem já vários robôs atuando aí para poder auxiliar. Serviços jurídicos, o STF também já usa, ele faz leitura de recursos extraordinários, classificações de temas, eles juntam o que é similar para agilizar a resposta a centenas de recursos que ele sempre recebe, né? Monitoramento ambiental, o INPE já usa IA para monitorar por imagens de satélite da Amazônia, para ver o, ah, as condições de clima, desmatamento e outras aplicações. A segurança pública, esse exemplo é de São Paulo, onde tem monitoramento inteligente, que integra as câmaras e bancos de dados para a leitura de placas e alertas em tempo real. Isso aí já é feito também com reconhecimento facial, uma série de formas de ter essas informações para poder mapear a questão de segurança pública no estado de São Paulo. E deve ter outros por aí também. E na parte de saúde, algoritmos de triagem e exames de imagem que priorizam os casos críticos e auxiliam médicos no diagnóstico precoce de doenças graves. Isso aí está sendo feito no Hospital Universitário Cajuru, no sul, em Paraná. Então, são exemplos, e eu tenho certeza que existem muitos outros, e o que a gente quer é trazer exemplos reais para essa masterclass. Porque quando você vê um exemplo, você vê que é possível e também isso traz ideias de como aplicar IA na sua instituição. Então, a gente vai trazer nesses eventos seguintes do Masterclass exemplos reais de aplicação de IA no governo. Não sei se o Pons deve falar um pouco mais sobre esse Masterclass daqui a pouco, e pode, tipo, complementar, né? Então, gente, eu não vejo diferente do que o governo usar a IA fortemente daqui para frente, se já não está usando. E a gente já viu que já existem exemplos usando, e ainda tem. Isso é a pontinha do iceberg ainda. Tem muito o que fazer no governo para usar a IA para otimizar seus serviços, melhorar seu serviço ao cidadão, né? Com certeza, daqui a 5 anos, se a gente estiver aqui de novo falando sobre isso, a gente já vai estar em outra realidade. A IA vai mudar o governo bastante, né? O diferencial é saber usar bem, e por isso que a gente não pode se eximir de estudar a IA, não dá para a gente se eximir disso, a gente precisa entrar nesses cursos, masterclass, o que tiver para a gente poder ter um repertório bom de IA para a gente usar melhor nos nossos projetos. Obviamente, quem vai se beneficiar mais é o cidadão. No final, é um serviço melhor que a gente vai oferecer para o cidadão, né? E existe os 3 pontos que é importante a gente pensar quando a gente fala em IA em governo, né? Primeiro, precisa de governança, a gente sempre vai atuar sobre isso, os órgãos falam sobre isso, a gente precisa ter isso em mente. Precisa gerar impacto social, a IA ela não está aí só para ser bonitinha, para ser da moda, para dizer que a gente é moderninho no governo, não. Tem que gerar impacto, isso que é importante. E, por último, precisa sair do papel. Então, se as ideias não forem implementadas, a gente não avança. Então, precisa sair do papel, a gente precisa agir para poder usar IA de uma forma ostensiva no governo, né? Então, essas são as 3 coisas importantes. Era isso que eu queria falar hoje. Eu vou participar da Masterclass em maio, onde a gente vai trazer aí exemplos reais. Vamos aprofundar mais esse tema. Hoje era só uma conversa para a gente entender que o governo já está atuando com IA, mas tem um caminho muito grande e que vai precisar de gente qualificada para poder gerenciar esses projetos de IA,
apoiar o governo a implementar a IA de forma a cumprir o seu papel na sociedade. Aqui estão os contatos meus, para quem quiser anotar. E é isso, muito obrigada. E eu passo a palavra ao nosso querido Roberto Pons. Excelente, Margarete. Já deu para dar um gostinho, né, do que tem por aí. Se puder, vou compartilhar aqui outra tela. Isso, daqui a pouco eu compartilho. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu vi ali, que assim, a Margarete falou que há 5 anos que a gente estiver falando de IA. 5 anos é uma vida no IA, né? Assim, as coisas estão indo muito mais rápido do que a gente imaginava. Para você ter ideia, assim, a coisa é exponencial, mas o ser humano pensa linear, né? A gente pensa no ritmo que está agora, daqui a 5 anos, 10 anos, vai estar 20 anos. Não, o linear ele é uma coisa que o que parece agora um ritmo, daqui a 6 meses já está em X vezes o ritmo. É uma curva exponencial e a gente não se dá conta, a gente não está acostumado, né? Então, o Sam Altman, né, que é o CEO da OpenAI, do ChatGPT, já está dizendo que em 2 anos, assim, em 3 anos, já vamos ter o AGI, né, que é o General Intelligence, né? Ou seja, a inteligência artificial vai equivaler ao ser humano. Ou seja, hoje temos a IA muito mais rápida do que o ser humano em vários setores específicos, que é a inteligência estreita, né? Na geral, ela vai conseguir fazer mesma capacidade de um ser humano em todas as áreas. Isso é uma coisa ainda difícil de imaginar, mas quando ele fala que está próximo, 3 anos não é nada, né? Então, piscou, aí já muda o jogo totalmente. O que a gente está falando aqui já não vale mais de nada. Então, IA é uma coisa que a gente tem que estar sempre colado, porque tem sempre novidade. A cada semana, quem acompanha as newsletters de IA, tem notícia todo dia, notícias significativas, né? Tem uma briga grande aí entre os grandes players, né? Tem o Google, a Meta, OpenAI, Claude, Anthropic. Então, assim, esses grandes players aí estão falando de bilhões de dólares. Agora, a OpenAI, por exemplo, o ChatGPT, segurou um financiamento de mais de 100 bilhões de dólares. Você imagina o que é isso? A gente até perdeu a noção do dinheiro, né? O que é 100 bilhões de dólares para investir para fazer um super app, né? Então, assim, com dinheiro, com infraestrutura, com investimento, a coisa vai muito rápido. E a Covid, lá, quando aconteceu, a urgência veio e a vacina veio rápido, né? Muito mais rápido do que normalmente uma vacina demora anos e anos para ser desenvolvida. E aí, com a Covid, todo mundo botou dinheiro e a urgência e rapidinho veio uma vacina. Então, é assim, as coisas se intensificam com muita facilidade, muita rapidez. Mas deixa eu continuar aqui, só para completar aqui, a gente abre para perguntas, eu quero a participação de vocês também, quero ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês pensam, né? Então, eu acho que estamos aqui. Deixa eu ver. Pois é, o próximo passo, qual é? Entender essa jornada da IPM, né? Conhecer essa proposta do GOV, esse sabor diferenciado, que eu estou muito entusiasmado com isso. É uma coisa que a gente está liderando, uma novidade, pegar uma coisa que já é bacana e levar um passo além, customização, né, que é o futuro das coisas, os nichos, né? E aí participar da Masterclass. Acho que todos que estão aqui deviam estar participando dessa próxima Masterclass, porque é um salto quântico, né? Assim, dependendo de, eu não sei se vocês já estão bem experientes ou não, mas rapidamente você, depois de uma Masterclass, você já vai começar a discutir, a pensar, a entender num outro nível. Se certificar, então, depois é um outro passo, que para alguns vai ser bem interessante, para outros não vai ser necessário, mas, enfim, são coisas que dá para ser feito em curto prazo, né? Então, queria mostrar para vocês
que a gente vai ter nessa primeira edição, que vai ser 14 e 15 de maio. Então, são 4 horas por dia, de manhã, né? Então, você fala com o seu chefe aí, dizendo só 14 e 15 de maio, essa manhã vai ser para a nossa educação, né? E, e aí combina direitinho, o máximo de pessoas na sua organização governamental, ela é interessante porque uma andorinha só não faz verão, como a gente já viu, né? Então, quanto mais gente estiver falando a mesma coisa e na mesma página, na mesma frequência, mais rápido a transformação vem, mais rápido as coisas são conseguidas, né? Então, nós vamos ter esses 2 convidados especiais, um por dia, né? E mais outras coisas que a gente vai explicar aqui. A Margarete já conheceram, pessoa que eu conheço há muito tempo, mais influente no governo, já é de muitos anos, né? Então, assim, tem uma bagagem fantástica. E teremos um Fernando. Agora, esse sobrenome aí eu vou deixar para vocês falarem. Então, como está gravado, eu não quero corrigir. Mitkiewicz. Hein? Fernando Mitkiewicz. Pronto, aí falou, Cláudio. Se está errado, é com ele. Super profissional. Pois é. Superintendente de Tecnologia e Transformação Digital da ANAC. Então, vamos ter o caso da ANAC aqui, mas fala um pouquinho do Fernando aqui. Ele também é professor, palestrante, conselheiro da rede de líderes digitais. Na ANAC está revolucionando os serviços digitais com startups internas, Super App, eu falei de Super App lá da OpenAI, né? Então, está tendo o Super App aqui também, estou curioso para ver o que é esse Super App. E a adoção estratégica de IA, tendo colocado a agência na liderança em qualidade de serviços digitais no governo federal, subindo 65 posições no ranking em 20 meses. Foi também secretário do governo digital, conduzindo a revolução do GovBR, né? A gente fala de GovBR, aí hoje em dia é uma realidade para a gente, mas a gente não sabe o trabalho que veio por trás desse GovBR aí. E aí a Margareth falou de o Brasil estar nas lideranças mundiais, está aqui dizendo que levou o Brasil à vice-liderança mundial em maturidade digital. Então, assim, não é qualquer país que tem um GovBR, não. Presidiu o Conselho da Serpro, foi conselheiro da DataPrev e liderou a gestão estratégica e a digitalização do Ministério da Infraestrutura, tendo liderado a elaboração do primeiro plano de transformação digital do governo federal, alcançando de forma pioneira os 100% dos serviços digitais e sendo reconhecido pela melhor governança digital da Esplanada. Enfim, tem mais coisa aqui do Fernando, vou deixar para o Masterclass, mas já deu para ver que é um outro grande peso pesado aqui. Esses 2 juntos vão estar trazendo suas histórias, seu conhecimento, seus cases. Então, fica imperdível essa primeira edição. Além disso, nós temos também aprendizado, né? Então, os anfitriões serão eu e provavelmente o Cláudio, né, que está aqui com vocês, aí deu joinha aqui, que são instrutores, facilitadores, né, vamos dizer assim. Hoje em dia não tem instrutor, nem professor, né, todo mundo facilitador. A gente facilita o conhecimento, porque já está lá com você só não descobriu ainda. Mas são facilitadores certificados, a IPM, então já passaram pelo processo que vocês podem querer passar também. E aí, basicamente, o IPM cobre essas 6 áreas de aprendizado, né? Então, a gente vai discutir esses 6 blocos também dentro do Masterclass, né? Como é que é o IA no gerente de projetos, o ciclo de vida de um projeto de IA. Então, tem 2 coisas, né? Uma é você fazer um projeto de IA na organização para que a IA possa fazer alguma coisa por vocês, né? E aí é uma coisa que envolve TI também, etc. Mas, além de TI, o gestor desse projeto, que não tem que ser de TI, né? Ele tem que conhecer esse ciclo de vida que a gente vai explicar, como também usar a IA para otimizar resultados dos projetos. Então, a gente vai mostrar ferramentas, vai mostrar como é que você pode usar amanhã, né? Isso para melhorar o teu resultado, né? do teu trabalho. Os desafios de se envolver projetos com IA. Vamos olhar estudos de casos, de aplicações do mundo real. Então, vamos passar para vocês, vamos mostrar como é que as coisas acontecem com ferramentas, né, que vocês podem estar acompanhando, vão fazer assinaturas gratuitas para acompanhar e meter a mão na massa.
e vamos falar do futuro. O futuro, né, como é que vai ser a gestão de projetos, como é que vai ser o futuro orientado por IA, e, lógico, trazendo um pouquinho desse sabor para o governo, né? Puxando aí os exemplos disso aí para governo. Então, vai ser muito bacana. Tem aí, não tem muito tempo, né? Um mês, mais um pouquinho, então, assim, tem que agilizar rápido, decidir, porque tem um processo aí de, né, empenho, essas coisas, a gente já sabe que no governo tem um processo que tem que ser seguido para contratação, essas coisas, né? Então, a Plano conhece bem esse processo, né? E nós vamos fazer um grupinho de WhatsApp depois daqui, convidar vocês, colocar vocês, se me permitirem e tal, e aí a gente pode dar continuidade, dar mais informações nesse grupo de WhatsApp e responder mais suas perguntas ao longo desse tempo, até o nosso Masterclass. Mas teremos 3 Masterclass esse ano, né? Teremos o Masterclass de maio, depois um em agosto, e teremos já outros convidados, né? Tem até confirmação já de uma. E em novembro, teremos um Masterclass em Brasília, presencial, com a presença do Ricardo Vargas, do próprio criador do IPM, né? Vai ser logo depois do evento do PMI, Distrito Federal, que, aliás, a Margarete foi fundadora, pioneira, né? E tem ligação forte até hoje. Mas, então, o Ricardo vai estar lá e vai participar presencialmente dessa Masterclass Gov lá em Brasília. Então, acho que vocês podiam pensar num programa, né? Assim, de repente, reunir o pessoal, quem é que vai em maio, quem é que vai em agosto, quem é que vai em Brasília presencialmente em novembro, que pode ir mais de um. Enfim, entre em contato com a gente para a gente poder ajudar vocês aí nesse processo. Bom, eu acho que para apresentar formalmente as coisas, ou informalmente também, temos aí uns 10 minutinhos, um pouco mais, para interagir com vocês. Eu queria ouvir de vocês, aí bota no chat o que vocês estão fazendo de IA, suas iniciativas, como é que é, façam perguntas. Fica à vontade agora, quem quiser abrir a câmera, abrir o microfone, fica à vontade. Quiser fazer o chat, ver se já tem pergunta no chat aqui, vamos ver. Tem aqui uma pergunta da Virgínia. Conseguiria registrar esse conhecimento adquirido através dessa reunião com o PDU? Essa reunião aqui, não, porque não tem certificado, Virgínia. Se você, qualquer PDU, né, tem que ter algum certificado. Isso aqui não tem um certificado de participação, mas certamente o Masterclass vai te dar 8 PDUs redondinhos, muito bons, né? Então, isso já ajuda bastante. O que mais aqui? O que mais? O que vocês acharam do que a gente falou? Não é possível que vocês não tenham nenhuma opinião agora, depois de 50 minutos de tanta coisa bacana que a gente falou aqui. Bota aí, vamos participar. Obrigado, Jeane. Assertivo. E pergunta, gente. Bota aqui no chat, por favor, quem é que já fez algum curso de IA formal? A gente tem uma noção aqui. Luiz Pinel está perguntando. Os Correios têm projeto de uso de IA? Certamente tem, só não sei quais são. Se alguém souber, É, a eu gente não pode ir lá sei. e contar eles, né? Como se inscrever? Então, ótimo. Bota aí no chat, por favor, Victor, o link lá do nosso site que a gente fez para Sim, vou dar pegar aqui. Eu vou colocar. para vocês poderem ter mais informações, né? E aí a gente tem duas opções, né, para o Masterclass. Falando mais do Masterclass, a gente tem o próprio Masterclass simples, que você vai lá e assiste, né, e eu tenho toda essa experiência. Ele fica gravado e você vai poder consultar ele depois também.
Ou temos o super combo, né? Quer dizer, você assiste o Masterclass, recebe o preparatório do próprio Ricardo Vargas e Antônio Neto, gravado, para se preparar para o exame, e ainda ganha o voucher do exame já incluído, né? Então, você tem um ano para fazer a prova, mas sugiro que você não leve um ano, que daqui a um ano já é outra prova, inclusive, né? E as coisas mudam muito rápido. Em um ano você já deve estar liderando, influenciando o que está acontecendo na sua organização e não se certificando. Então, assim, eu diria que o timing seria assistir o Masterclass, começar a estudar, em, no máximo, 2 meses, já está certificado. Tá? A certificação ela não é difícil como o PMP, são 40 questões apenas, em 40 minutos. Então, assim, tem um simulado que você pode fazer lá do APM. Se você assistiu os vídeos do Ricardo e do Antônio, você vai passar. Ainda mais vindo de Masterclass. Você já vai ter esse conhecimento, né, já de base, aí aprofunda um pouco mais no preparatório e faz logo a prova, né? Não tem muito mistério, não. Mas você já vai ter um credenciamento internacional, já vai se credenciar, já vai se destacar dentro da sua organização, já vai falar com outro, né, com outra postura, outro conhecimento. Paulo está perguntando se tem já calendário. No site está lá, o calendário é em agosto, agora não lembro os dias exatamente, aqui de cor, mas são 2 dias em agosto, assim como são 2 dias em maio, e em novembro é 12 de novembro, e é um dia só, inteiro, né? Presencial é melhor assim nesse formato, você vai no dia e fica lá até o final, uma imersão, e, e aí tem esses três. O ideal seria, assim, dentro da sua organização, se pudesse dividir, né? Um pessoal vai para maio, outro pessoal vai para agosto, porque cada edição é diferente. De maio para agosto já passou o mundo. De agosto para novembro já é outro mundo, né? Então, assim, se quiser ir nas três, você vai ter novidade nas três, é uma maneira de você se manter atualizado. Mas a gente também tem, para o pessoal que é aluno nosso, a gente faz um encontro mensal a perder de vista, né? A gente não sabe quando vai parar isso, mas mensalmente a gente vai fazer um encontro para manter as coisas atualizadas, né? Fazer as novidades, as coisas. Então, assim, é um investimento que você faz uma vez, mas continua atualizado aí até alguém cansar, né? Então, essa é a proposta de uma educação continuada dentro de uma nova área que você tem que tomar só a pontapé inicial. Estou oferecendo aqui um caminho com gente de credibilidade, com um padrão internacional. Temos o Ricardo Vargas nos liderando, a Pelab e a Plano aqui, que já cada uma de nós, coincidência, temos mais de 20 anos de educação, né? Formando líderes e profissionais. Então, não é ontem que a gente começou com isso, tem mais de 2 décadas, né? Então, cada uma, juntar isso, são 40 anos de educação, mais os convidados todos aí de credibilidade, a Margarete conosco. Então, assim, se você é do governo, tem algum interesse em ser um protagonista nessa área, é o melhor caminho, sem dúvida. Só aproveitando, desculpa interromper aqui, Roberto, mas a Então, pergunta do Júlio, se tem exemplos na área de defesa e segurança pública. Eu conheço um exemplo de segurança pública no governo do estado do Espírito Santo, inclusive de onde o Roberto está falando. Tem um case opa, muito interessante de segurança pública com o uso de IA. Eu assisti recentemente isso quando eu estava no evento deles lá no governo do estado, já há algumas semanas, é né? o da câmera nas estradas, no Tem, cerco? tem essas câmeras, mas o cara explicou um case muito interessante também de uso de IA. Então, inclusive, Espírito Santo já é um dos estados aí
Está em os primeiros lugares aí em segurança, né? Quer dizer, agora é Aí, Goiás. Goiás está em primeiro lugar de segurança. Goiás também, o governo do estado de Goiás também tem muito uso de IA. Então, saiu um artigo até que Vitória é a cidade mais inteligente do Brasil agora, né? Saiu um artigo aí sobre isso, mas o pessoal que mora aqui brinca assim, não, não, aqui não é tão bom assim não, não vem para cá não, porque é uma capital bem tranquila, né? Não tem muito trânsito, tudo funciona, e aí achei lindo. com essa Achei lindo e divulgação, mas organizado. todo mundo queria se mudar para cá, então o pessoal, não, não, é mentira. E aí, só para reforçar uma coisa que o Roberto está falando, pessoal, exatamente esse negócio das turmas, elas estarem espaçadas, nós vamos trazer profissionais experientes para enriquecer esse masterclass que tem experiência em aplicação em IA em governo. Então, nós estamos já programando trazer mais algumas pessoas para eles poderem ilustrar esses exemplos, segurança pública, saúde, né? O maravilhoso Fernando, que já está nessa turma agora, né, conosco. Mas a ideia é exatamente isso: trazer mais exemplos de governo para enriquecer esse masterclass. Isso aí. O que mais, gente? Ainda tem mais um minutinho, mas se não tiver mais nenhuma pergunta, espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa. Eu estou adorando. Vou aprender bastante, independente de qualquer coisa. Todos nós aqui vamos sempre aprender um com o outro, né? Por isso que eu gosto muito da educação, mais de 20 anos fazendo isso, e estou sempre aprendendo com os alunos, com os convidados, né? Então, quando veio o IA, agora falando pessoalmente aqui como profissional de projetos, empresário e tal, assim como teve agilidade, na agilidade aconteceu a mesma coisa, né? A gente que já é da antiga, que é do gestão de projetos preditivo, né, o tradicional, waterfall, cascata e tal. Aí veio o ágil, eu falei, caramba, ágil, que negócio é esse? Agilidade, veio trazido mais para o pessoal de TI, de software e tal, porque realmente desenvolver um software com um tradicional waterfall é coisa de maluco, né? Mas o ágil veio para resolver essa demanda, né, do pessoal de tecnologia, mas rapidamente se espalhou para outras áreas, e aí eu falei assim, bom, se eu não aprender esse negócio, eu vou ficar para trás. E eu não quero me aposentar ainda não. Então, o que a gente faz quando a gente não conhece alguma coisa? A gente ensina. Porque quando você vai dar alguma aula, alguma coisa, se você não aprendeu, você vai passar vergonha, né? Então, aí a gente criou, no nosso caso, todo um programa de formação ágil para projetos. Assim, no início, lógico, chamamos os melhores professores, cada um da sua área, e formamos uma formação única ali, que com mais de 12 cursos, com 12 professores diferentes, tá até hoje lá, nossa academia. Mas aí veio essa onda ágil, a gente, opa, surfou nessa onda, foi muito bom, aprendemos bastante, ensinamos bastante, e agora veio o IA, né? Não tem muito tempo, mas já rapidamente muito mais veloz que a agilidade, e tem tudo a ver com a agilidade também, então, assim, não é substituindo, mas sim adicionando, né? Então, assim, agora, assim, ou a gente continua reagindo, ou a gente vai ser proativo, né? Então, mais uma vez, estamos tomando a frente e aí nos associando com quem já está fazendo isso, seguindo sempre os melhores, né? E aí, nesse caso, é o Ricardo Vargas e o Antônio Neto, para nós, e essa associação permitiu que a gente bebesse da fonte, e agora o que a gente está fazendo? Estamos passando essa fonte para vocês, né? Facilitando esse acesso, e é assim que a gente vai aprendendo. Então, uma estratégia que já funciona há mais de 20 anos, e com isso a gente cresceu bastante, e a gente espera trazer vocês conosco. Bom, então, a área de governo está convidada agora a entrar numa nova fase e ser protagonista dessa mudança, que vai acontecer com ou sem vocês, né? Assim, e é muito melhor que aconteça com vocês e conosco também, né? Juntos. Então, agradecer aí a Margarete pela sua participação, deu um teaserzinho do que vem por aí, né? Mas já mostra Obrigada. a seriedade que tem esse processo. Vitor também trazendo a plano, né? Assim, participando, confiando nessa iniciativa.
o Cláudio Borges aqui comigo também, que está escrito Plano Academy lá, mas ele não mudou o nome, mas é Cláudio Borges, para quem não conhece. E deixo com vocês a palavra final aí, agradecimento. E, da minha parte, muito agradecido aí pela presença. Queria agradecer a presença de todos também. Nesse link que eu compartilhei, tem uma oportunidade ali, um espaço para vocês entrarem em contato com a Project Lab ou com a Plano Academy, no caso de dúvidas. Lembrando que, como o Roberto comentou, a gente vai criar um grupo no WhatsApp, convidar vocês para que a gente fique interagindo, trazendo informações complementares e esclarecendo dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, caso tenham interesse em se matricular com a gente, precisarem de algum apoio, de alguma documentação, só falar com a gente. Obrigado aí pela confiança, pela oportunidade, por estarem aqui com a gente. Cláudio, quer dar um alôzinho aí? O Cláudio vai ser o nosso próximo anfitrião, junto comigo. Exatamente. Eu estarei com vocês aí, pessoal. É um curso muito interessante. Eu já participei dele também, tá? O conteúdo é muito legal, a Masterclass é muito boa. O material do Ricardo Vargas com Antônio Nieto também é muito bom. Então, é uma indicação, é uma certificação interessante. E traz muita novidade, E, na verdade, como eu falei, é um curso que também está sempre se reinventando, tá? Então, a cada edição, a gente vai trazer sempre as coisas que estão mais atualizadas e profissionais também muito experientes no mercado governo, com experiência para compartilhar com todo mundo. Na verdade, cria um network, né? Porque fica um grupo. Então, o grupo no WhatsApp pode trocar experiências mesmo durante o curso, pós o curso. É muito interessante esse networking também em seguida. Tá bom? Sem falar E do espero vocês network, lá. sem falar que os alunos depois, né, têm o seu próprio grupinho. Tem, Então, quem tem. já passou por isso também vai estar fazendo outro grupinho aí. Eu sei que todo mundo está cheio de grupo. Ah, não, mais um grupo. Mas esse é um grupo especial. E também não é um grupo que fala boa noite, bom dia, hoje acordei bem. É um grupo, né, para a gente trocar realmente experiências de valor, né? Margarete, quer se despedir? Claro, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui junto com vocês, discutindo algo que eu gosto muito, que são duas áreas que eu gosto muito, que é os projetos em governo. Então, são duas áreas aí que eu dediquei praticamente minha vida toda, e eu como cidadã, eu acho que o governo tem que ser cada vez mais eficiente, e isso é importante para o cidadão, para o país. Então, eu fico sempre entusiasmada de atuar nesse nicho. E estou muito feliz de estar aqui junto com a Plano, com o Vitor, que eu conheço aí lá de trás, né, Vitor? Quando a gente era novinho, você tinha cabelo na cintura. Mentira, eu nunca vi você com cabelo. O Cláudio Borges também conheço há muitos anos, o Pons também. Então, são pessoas muito sérias, que têm muita experiência, e eu acho que tem tudo para a gente fazer um trabalho aí muito legal, e vocês precisam estar juntos, né? A audiência que está aqui é que vai fazer as coisas acontecerem no Brasil. Então, vamos em frente.